Pronto, pessoal. Então vamos começar aqui. Se ela chegar, a gente continua para uma revisão. Tá? Bom, então aí a gente vai ver esse simulador aqui de circuitos elétricos, que é o Tinkercad. Na verdade, isso é mais do que um simulador de circuitos elétricos. Ele serve também para você criar desenhos em 3D. O pessoal que usa a impressora 3D, utiliza bastante porque um site bem lento, bem lento não, bem leve, aliás, é um site bem leve e que tem resultados bons. Então, primeiro vamos aqui como é que vocês vão fazer para entrar nesse Tinkercad. Esse Tinkercad, ele é um projeto dos mesmos desenvolvedores lá do AutoCAD, que eles têm essa mentalidade de colocar diversos serviços dele de forma gratuita. Então, vocês vão entrar no site, né, tinkercad.com, eu já mandei, e quando for a primeira vez, vocês vêm aqui e inscrever-se agora. Quando tiver nessa inscrever-se, vocês vão lá como aluno, aliás, como aluno não, criar uma conta pessoal e pode utilizar o próprio e-mail do Google para fazer esse login aqui. Como eu já tenho minha conta, eu vou entrar aqui com a conta. Esperar ele carregar. Desliga o microfone, Sten. Tá dando para ouvir direito aí? Aqui no meu tá normal. Pronto, então ele criou aqui, já entrou no meu perfil. E aí o que é que vocês têm aqui? Vocês têm uma galeria onde diversas outras pessoas que usam o Tinkercad podem compartilhar o trabalho deles. Vocês também podem compartilhar o de vocês. Tem uma abazinha aqui que é só com tutoriais do software. E se você quiser criar alguma coisa também, pode vir aqui e ensinar. Como eu tinha dito, ó, o Tinkercad ele é muito usado para o pessoal que usa modelagem em 3D, principalmente que faz impressão de coisas em 3D, na impressora 3D. Seja nesse primeiro item aqui do menu da esquerda, projetos 3D. O que a gente vai usar hoje é esse de circuitos e você pode também criar códigos de programa, principalmente lá para o Arduino aqui no Tinkercad, nessa terceira aula. Então a gente vai vir aqui em circuitos, todo mundo vai clicando aí e criar novo circuito. Todo mundo conseguiu É fazer para a até gente aqui? fazer isso também? Eu acho que é bom vocês irem fazendo porque vai Aí como ficando. é que a gente vai conseguir olhar o que você está mostrando e fazer? É só você, tipo, minimizar a parte do zoom, aí deixa no cantinho aqui e abre pela internet. Mas, tipo, quando você clicar na aba da internet, ele vai sobrepor a outra, mas depois você fica só alternando de um pro outro. É melhor do que ficar só escutando, né? Sem ver o que ele tá dizendo, eu acho. Eu estou aqui com mais ou menos como esse que ele falou, uma janelazinha pequenininha no canto e a tela maior por trás. Mas eu vou ficar parando para vocês tentarem fazer. Por enquanto, criar a conta e entrar no itemzinho dos circuitos. Quando fizerem, avisa aí, por favor. Onde é mesmo que aperta inscrever-se agora é? É.
Pronto, o meu já foi aqui. Certo. Apertar, criar novo design, é? Criar novo circuito. Olha se você não está naquela de desenho 3D. Tem projeto 3D, embaixo tem circuito. Obrigada. Fernando, viado, seu microfone tá ligado. Foi mal. Mas alguém já conseguiu? Eu já consegui. Eu já consegui, O já. meu já, o meu já. Então vamos lá. Vamos. Bom, pessoal, então eu já vou mostrando aqui o que é que tem na tela inicial do Tinkercad para vocês já irem se acostumando. Ele tenta simular aqui como se fosse um programa mesmo, apesar de ser um site, né? A gente está num site, mas ele simula como se fosse um programa normal. Então aqui vocês têm algumas ferramentas de edição das figuras, né? De girar, de apagar, desfazer, refazer, colocar algum comentário, alguma coisa assim, que pode ser útil em algum momento. Para o que a gente vai fazer hoje, a gente vai se ater muito a essa parte da direita aqui da tela. Esse botão de cima, código, é onde a gente clicaria para criar um código para o Arduino. Daqui a pouco a gente vai ver que ele permite que você adicione um Arduino também no projeto, dá para fazer isso. Você pode exportar esse desenho que vocês fizeram, e você pode, uma coisa que é bem interessante, que eu acho muito boa aqui no Tinkercad, é esse último botão de compartilhar o seu projeto. Então, às vezes você está trabalhando em um projeto que ele é um trabalho em grupo, por exemplo. E aí você pode compartilhar com a sua equipe toda o mesmo projeto para que todo mundo vá trabalhando no mesmo arquivo e não tenha aquele problema no final de ter que juntar as versões. Certo? Então, Francisco, Bia só entrou no final, agora não pegou, não. Bia, é para você entrar nesse Tinkercad, aí clicar em se inscrever, fazer seu cadastro, aí vai aparecer lá no perfil, do seu lado esquerdo. Aí você tem lá projeto 3D e circuitos. Você clica em circuitos e novo circuito. Vai aparecer essa tela que está aparecendo aqui no Zoom, na ligação de Francisco, e ele vai estar começando a ensinar aqui do básico. Gente, o meu tá aparecendo um protoboard, o que é que eu faço? pronto, deixa ele aí, não deleta ainda não. Tá certo. Hoje, pois o meu não apareceu o protoboard, não. Pronto, eu vou O meu vou também não mostrar daqui a apareceu, pouco. não. Tá igual ao de Francisco. Pronto, a gente vai mostrar daqui a pouco. Ian, você clicou na caixinha que tem aqui, né? Era? Cliquei não, mas vamos continuar. Acho que dá certo. Pronto, Bia conseguiu? Bom, então vamos lá. Então essa parte de cima aqui, basicamente eu já falei, né? Criar um código, a gente não vai fazer isso hoje. Começar a simulação, a simular o seu circuito, exportar o desenho e compartilhar esse projeto com outras pessoas.
Aqui embaixo a gente tem como se a biblioteca desse simulador. É onde tem todos os componentes disponíveis que vocês podem utilizar. Eles estão separados aqui, ó, como básico, todos, coisas só para Arduino e coisas para montagem de circuitos. Na maior parte das vezes, o básico já resolve. E mesmo que não tenha alguma coisa, que você não encontre alguma coisa, você pode vir aqui, ó, e pesquisar Fazer o vibrato. aquilo que você quer adicionar. Montagem de circuito. Então, o nosso Só primeiro, precisar. Fernando, seu microfone tá ligado. nosso primeiro componente, alguém já tem aí o protoboard, mas o padrão é que não apareça, mas o nosso primeiro componente é o protoboard, né? Então, eu vou procurar aqui embaixo, nessa lateral da direita, o protoboard. O protoboard que ele usa pequenininho. Desculpa. Então, você vai É clicar, esse placa de ensaio pequena. clica nele e arrasta aqui para o meio do circuito, para o meio da tela, aliás. Tá aparecendo para botar um nome. Não é botar qualquer um? obrigatório colocar nome. Se pode deixar esse que está aí mesmo. Mas Tá bom. coloca protoboard, Ok. qualquer coisa. Beleza. Eu não sei nem como é que escreve protoboard. Pronto. Ó, então, próxima coisa, vamos acender aqui um LED, né? Então, para acender um LED, o que é que a gente precisa? A gente precisa do próprio LED, né? Tá aqui ele. Cliquei, arrasto para cá. E de um resistor. Então, vem para cá o resistor. Certo? No caso do resistor, a gente tem resistências, capacitâncias, esses componentes que diferenciam pela... Francisco, você vai mandar a gente escolher a cor? Pode deixar assim vermelho mesmo, do jeito que já tá dando aqui. Pode deixar desse mesmo. Beleza. Ó, no caso do resistor, que é um componente que você tem de vários valores, né, de resistência, ele lhe permite colocar aqui qual é o valor da resistência que você quer. Então, vou deixar esse 1K por enquanto, só para a gente depois lembrar de atualizar. E aí falta ainda, pessoal, uma fonte de tensão, né? Aqui ele tem como opções de fonte de tensão uma pilha, daquela pilhazinha pequena de 1,5 volts, e a bateria de 9 volts. Tem essa de 3 volts também, tipo moeda. Vamos usar de 9 volts, certo? Então, cliquei aqui e vou arrastar. Então, basicamente, tudo que eu preciso para o meu circuito está aqui. Eu vou só dar um ajeitado nesses componentes, eu vou girar essa bateria 90 Sim, era graus isso que aqui eu no ia sentido perguntar. horário. Tem como diminuir, né, o tamanho, essas coisas, porque uma Tem. bateria do tamanho do protoboard. Se você der zoom aqui, sim, a questão do tamanho da bateria em relação ao protoboard não tem muito como diminuir não, porque esse protoboard aqui é aquele, eu não sei se vocês já viram, mas tem um protoboard bem pequenininho, que é mais George me parecido com mostrou esse. uma vez no primeiro ano. Pronto. Então, ó, eu vou começar a organizar aqui. Eu vou girar essa bateria no sentido horário para ela ficar em pé. Então, venho aqui, ó, embaixo do nome Tinkercad e clico em girar. Vou apertando até que ele gire, certo? E vou arrastar ela aqui para mais próximo do meu protoboard. Certo? Todo mundo conseguiu adicionar esses 4 componentes aí na tela? Sim. Eu não consegui adicionar nem o protoboard. Mas o meu já deu certo. Você clica no elemento e segura e arrasta. Beleza, beleza.
Pronto, quem já fez, ó, vamos adiantando aqui. Ó. Eu vou agora ligar essa bateria lá pro meu protoboard. Então, ele segue aquele mesmo padrão lá do laboratório, o terminal vermelho, ó, é o positivo. Se você colocar o mouse em cima, ele aparece o nome. Então, vou pegar aqui desse. Francisco, o resistor era de quanto mesmo? Que o senhor disse? Pode deixar de 1K, depois a gente faz a conta para ver quanto é que vai dar. Beleza, obrigado. Pronto, então eu vou pegar o polo positivo da bateria e vou ligar lá na trilha de alimentação positiva do protoboard. Pronto, coloquei aqui, é que eu posso escolher uma cor. Para manter o padrão, eu vou colocar a cor vermelho também para esse fio da bateria, que é o positivo da bateria. E vou fazer a mesma coisa com o preto. Colocar aqui nas trilhas de alimentação. Francisco, como é que aparece essa estrela? Que no meu não tá aparecendo, não. Essa preta é a vermelha. É, para ficar retinho. O meu ficou uma diagonal. Ó, você clica no terminal e aí vai aparecer uma cruz, né? Dá para ver a cruz aí na tela? Aqui no Dá. LED? Pronto, aí você vai arrastando essa linha em cima dessa linha azul, Me liguei já. certo? Beleza. Já Pronto, foi. pessoal. Então aqui a gente agora tem uma bateria de 9 volts ligada aí no nosso protoboard. Para ligar o resistor, o LED, quer dizer, eu preciso o quê? Colocar um resistor para ter o limitador de corrente. Então vou colocar ele aqui no meio, ele pode ficar aqui, né? E quem é o elemento que vem depois do resistor? É o LED. Qual terminal eu tenho que conectar nesse ponto aqui, pessoal? Tá vendo que apareceu o nome terminal 1? Aí. Bota o vermelho, não, que é o positivo. Mas do LED, eu ligo qual terminal? O anodo ou o Me diga uma catódo? coisa, Francisco. Ah, A gente não pode fazer do jeito na montagem do laboratório, não? Já ligar o resistor direto no polo positivo? Pode fazer. Beleza. Ó, então vamos lá. Esse terminal aqui, eu vou ter que ligar ele lá para o meu LED, mas eu ligo para o anodo ou para o catódo do LED? pro anodo, que é o positivo, para ele acender. Isso, a gente tem que ligar ele de modo que o LED fique diretamente polarizado. Então, considerando que vem um positivo daqui de cima, então já vou até fazer a ligação. Vou ligar aqui a trilha para o positivo. Vou colocar aqui de vermelho. E vou utilizar o anodo do meu LED. Se vocês olharem aqui, der um zoom, vocês vão ver aquelas características lá aquelas duas características do LED para vocês identificarem os terminais que a gente viu no laboratório. É a questão dos tamanhos das pernas e aquele corte, né? O corte representa o negativo, né? Que é o catódo, então está aqui o linkzinho do catódo, e o outro que é o anodo. Então é esse terminal aqui do anodo que a gente vai ter que conectar ao nosso resistor. Para ficar bonitinho, o que é que eu posso fazer? Vou arrastar aqui o meu LED. E vou colocar ele aqui. Desse jeito que está aqui, pessoal. Vai funcionar alguma coisa já? Não. Faltam duas conexões, né? Eu tenho que ligar esse terminal a esse. Então, posso fazer isso aqui embaixo, ó. Eu vou botar com o amarelo. E aí, para finalizar, eu tenho que ligar o catódo do LED ao negativo. Eu vou ligar aqui para baixo, ó.
para utilizar as trilhas de alimentação. Só que a minha bateria ela só foi conectada nas trilhas de alimentação daqui de cima. Então, para que eu possa fazer essa conexão, eu tenho que pegar esse negativo daqui e puxar um fio aqui para baixo. Não sei se vocês já tiveram que fazer isso lá no laboratório, mas isso é muito comum lá também. Pronto, então esse é o nosso circuito. Se eu clicar aqui em iniciar a simulação, ele deve ligar o LED. Mesmo o resistor ainda sendo aquele Que coisa resistor chique. de 1K. Eu Certo? achei também. Quando quiser Eu vou até parar, tirar uma foto. O meu tá Parece- acendendo, feliz. tá Peraí, que eu acendendo? ainda tenho que fazer. Eu ainda tenho que fazer o meu, porque eu fui prestar atenção, senão eu não ia saber. Pronto, Não. beleza. Enquanto vocês fazem, eu vou interromper aqui porque tem aquele negócio dos 40 minutos, aí eu vou criar outro link e vocês vão entrar de novo. Eu acho Tá que eu vou certo. fazer até um vídeo agora mostrando meu LED aceso. Eu vou fazer um vídeo e postar no meu Eu vou ficar Instagram. piscando o bicho. E FRN. Pronto, daqui a pouco a gente faz um negócio mais bonito pra vocês fazerem o vídeo. Parando e Pois Passar o dia iniciando. nesse aplicativo, Eu acho nesse, ele chique nesse demais. site agora. Se eu ficar iniciando e parando, eu queimo o LED. Não, queima não. Pelo amor. O simulador tem essa vantagem. Vocês nem queimam nada, nem se queimam. É ideal pra mim. Peraí. Esse seu LED aí, acenda aí de novo, Francisco, porque eu acho que eu errei. Pronto. Eu vou fazer o meu beleza. igualzinho. Eu vou fazer o meu diferente pra ver se eu sei fazer sozinho. Eu aprendi até a montar um Valeu. protoboard, não lembrava mais. Ó, Não é pessoal, não? uma coisa aqui antes de interromper essa parte, né? Estão vendo que esses fiozinhos aqui eu usei fios bem pequenos, né? Isso aqui na prática, isso é aconselhável também. A gente não tem ainda os fios mais adequados para fazer as montagens em protoboard, mas existe, mesmo com aqueles fiozinhos lá de cabo de rede, a gente consegue fazer umas montagens mais organizadas se vocês tendo um pouquinho mais de paciência. E uma coisa que a gente tenta fazer vocês passarem até essa prática é de fazer esses fiozinhos pequenos, que são úteis, e guardar. Guarda no estojo lá na bolsa de lápis de vocês. Da outra vez que vocês forem vir para o laboratório, vocês já vão ter boa parte desses fiozinhos Gente, o pequenos meu feitos. tá louco. Como é que faz Certo? pra... Não consegui, deu certo. Deu certo? Deu, Pronto, que eu não vou tava parar sabendo aqui e já mando controlar outro os link, fios, certo? não. Certo. Que Beleza. lindo, meu acendeu. Gente, é pra sair. E não é? Eu acho que é, não não é. sei. E já saiu. Ele não saiu ainda não, viu, Rio? Ele tá escutando tudo. Desculpa aí. Ó, então eu estava Pronto. falando o que é que a gente tem que fazer, né? Se for para calcular essa resistência aqui do resistor limitador de corrente. Aqui no simulador a gente não tem como, pelo menos até onde eu sei, a gente não tem como verificar os dados desse LED. Aquela tensão e a corrente, como eu falei para você. Mas eu vou considerar que esse LED ele tem aquelas características do nosso LED lá do laboratório, que é um LED vermelho com 1,8 volts de tensão, de queda de tensão, tá aqui, e uma corrente de 20 miliamperes, certo? A gente tem que considerar também que esse circuito está sendo alimentado com essa fonte de tensão aqui de 9 volts. Então, como é que a gente calcula essa resistência? É só a lei de Kirchhoff das tensões, e eu vou ter 9 menos. Francisco, nesse simulador, por exemplo, se o diodo, se o LED estiver conduzindo, sendo que ele tem como ficar tipo, com a luz mais fraca e mais forte, dependendo aí do circuito que ele tá ligado? Tem,
Ele não é muito preciso essa questão da luz mais fraca e mais forte, mas ele tem alguma forma de representar isso. Tá certo. Pronto, então eu comecei aqui a percorrer o circuito. O que é que a gente já sabe? Sabe que a corrente do LED é 20 mA e a queda de tensão é 1,8 volts. Então vou ter 9 menos a resistência vezes 20 mA menos 1,8 volts. Então a resistência vai ser 9 menos 1,8 dividido por 20 mil. Então, calculando aqui, isso aqui vai ser, vamos ver, Acho que é 360. R$ 360 ohms. Pronto, então aqui eu tenho o valor da nossa resistência. 360 ohms é a resistência que a gente tem que colocar lá no resistor para que o LED tenha esse brilho normal. Então, voltando lá para a tela, eu vou dar um clique aqui no resistor e vai voltar a aparecer os dados do resistor. Então, eu vou colocar aqui 360 e lembrar de tirar de quiloohms e colocar em ohms normal. Veja que ele já atualizou as cores aqui para o valor, para o padrão correto, né? E aí eu posso ligar de novo, iniciar a simulação e o nosso LED ligou, certo? Todo mundo conseguiu fazer essa mudança aí do valor da resistência? Sim. Mudei, mas me tirou uma Sim, eu dúvida. consegui. A gente tinha colocado um resistor de 1 kΩ. Hum. Aí, porque, tipo, acendeu também da outra vez. Aí eu só não entendi o porquê, né? Pronto, essa resistência ela sempre vai fazer com que a corrente do seu LED ela diminua muito, né? Quando for mais alto. Mas dificilmente ela vai fazer com que o LED deixe de funcionar, deixe de ligar, digamos assim. Os simuladores, eles não têm como carregar todo o padrão do componente, né? Digamos assim. Então, dificilmente um simulador ele vai funcionar 100% correto, 100% de acordo com o que está com o componente real. Então, por isso que naquela vez o LED ele acendeu, não deu nem para ver nenhuma modificação, mas na prática a gente teria visto uma diferença perceptível no funcionamento desse circuito. Para a gente comprovar isso aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um multímetro para medir a corrente nesse circuito. Então, se vocês vierem aqui ó, na parte da direita da tela e for lá para o final, tem um elemento chamado multímetro. Se não quiser fazer isso, é só clicar aqui em pesquisar e digitar o nome, multímetro. Ou multímetro. Ele coloca em inglês. Correto. Isso, para medir corrente. Então a gente vai pegar lá o multímetro, clique e arraste. Vou colocar ele aqui. Então, esse modo que ele está perguntando aqui é o que é que você quer medir. A gente vai querer medir corrente, que ele chama de amperagem. Certo? Para medir corrente, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que adicionar o multímetro em série com o circuito. Como esse circuito aqui ele é um circuito totalmente em série, eu posso adicionar ele logo aqui na entrada. Em qualquer lugar eu posso adicionar, mas eu posso adicionar logo aqui, substituindo esse fiozinho. Então, medição de corrente, lembrem que o que é que a gente tem que fazer? Toda medição de corrente, obrigatoriamente, a gente vai ter que abrir o circuito. Eu vou abrir o circuito aonde? Aqui, nesse ponto. Certo? Todo mundo está vendo aí? Então, deletei esse circuito. É como se eu estivesse deletando, como se eu estivesse abrindo, quer dizer, o circuito, nesse ponto aqui.
nesse ponto aqui. Deixa eu ver se apaga. Apaga o fio. Então eu vou apagar aqui, tentar apagar só esse pedacinho aqui. Pronto. Gente, eu tô achando muito chique isso. Eu também. É uma tecnologia muito avançada. Pronto. Então, Aí, no caso, a ponteira vermelha do amperímetro ia no resistor. aí o que é que a gente tem que fazer? O amperímetro ele usa aquele mesmo padrão, né? Positivo é o vermelho. Então quem é o meu positivo aqui? Aquele fio, a gente tem que refazer aquela ligação, só que com o multímetro agora, né? Com o amperímetro. Então o positivo do multímetro vem para o positivo da fonte, certo? E o vermelho, sim, vamos botar vermelho. E o preto, né, do multímetro é quem vem para cá, para o terminal do resistor. Então vou clicar aqui. Deu certo, no meu deu 19,2 miliamperes. Vou clicar aqui e vou ligar aqui. Ficou meio torto, mas vamos deixar assim. Aí depois a gente pode dar ajeitar. Chupa, Moisés, deu certo. Espera, porque o preto vai para perto do resistor, da ponteira do resistor. Pronto, lembra como era o circuito antes? Tinha um fiozinho vermelho ligando daqui, desse ponto que o meu mouse está, para esse ponto Lembra? aqui, certo? Uhum. Aquele fio ele não pode existir porque senão a gente não consegue fazer os elétrons passarem por dentro do multímetro. Então eu tirei o fio. Mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer com que os elétrons continuem saindo lá desse positivo da fonte e venham aqui para o resistor. Só que Uhum. eles têm que fazer isso passando por dentro do multímetro. Então Ah, ele saiu aqui do positivo da fonte, passa por dentro do multímetro e volta aqui pelo preto para o resistor. E aí O meu ficou é o lindo. resto. funciona como um fio, sendo que Isso. dá para medir. É um fio que dá para medir. Pode pensar assim, pode pensar no perímetro dessa forma que vocês não vão errar, não. É um fio que você consegue medir quanto é de corrente que está passando lá. Deu 19,2 a minha. Mili. Pronto, então aqui também, ó, 19,2. Isso é outra vantagem, ou não, né, Como é que dá para descobrir? o quê? Iniciar a sessão. Iniciar a simulação. Isso é Quando outra você testar. vantagem do simulador, porque é o seguinte, vocês estão acostumados já que lá no laboratório, praticamente cada aluno tem um resultado diferente, né? E aí fica aquela, será que está errado, será que está certo? No simulador, como isso aqui é um software, né? Uma coisa fechada, não tem aquela coisa de modelo, os modelos já estão dentro dele. Como ele não tem isso, todas as simulações que forem feitas desse jeito aqui vão ter que dar 19,2 miliamperes de corrente aqui nesse circuito. Então é uma coisa aí que vocês já podem ter como um ponto positivo, né? Mais um ponto positivo do simulador. Funciona Certo? quase como uma calculadora. Ele funciona como uma Francisco, calculadora. Oi. se você tivesse pegado o fio negativo do multímetro e tivesse ligado aí nessa placa, tivesse ido em linha reta até esse botãozinho que está embaixo da linha 10. Aí tivesse depois ido para o lado reto para ligar na linha que está o resistor. Tinha dado algum problema? Não é para dar nenhum problema, não. Fica isso aqui, né? Uhum. Tem aqui e daqui para cá, né? É. Não é para dar problema, Luísa, não. é só pela montagem, que é com aqueles espaçamentos do jeito que tem no laboratório mesmo. O meu eu fiz uma montagem diferente, aí eu tirei uma foto, ficou bem retinho. Aí eu mandei no Pronto, grupo, depois você veja lá. Eu pronto. também fiz diferente, mas Mais obrigada. ou menos aqui, né? Pronto. No simulador, no nosso caso, aqueles Fiz que fios, chique, Matheus. eles também não têm nenhuma. Aliás, eles têm resistência, mas é uma resistência muito, muito pequena, né? A resistência do nosso fiozinho lá do laboratório. Aqui no simulador, pelo menos nesse, o fio não tem resistência nenhuma. Então, tanto faz você fazer uma conexão maior, como essa aqui do preto, como uma pequenininha dessa aqui do amarelo, que vai dar sempre o mesmo resultado.
o que é que eu queria chamar a atenção aqui de vocês? É com relação a na hora de vocês montarem, né, na prática mesmo, vocês terem o cuidado de usar uma quantidade menor de fios para evitar mal contato, para evitar do circuito de vocês dar errado, só simplesmente por causa daqueles fiozinhos. Aqueles fios, eles são uma das principais fontes de problema dos nossos circuitos, certo? Pessoal, o que é que eu faria se eu quisesse colocar aqui nesse circuito, se eu quisesse colocar um interruptor, se eu quisesse que esse LED ligasse só em determinados momentos? Foi isso que eu tentei na hora que você desligou a ligação. Eu fui botar esse interruptor deslizante. Sendo que aí tem o terminal 1, terminal 2, beleza, mas esse comum eu não buguei na hora de conectar ele, não lembrei onde é que colocava. Pronto, todo mundo está vendo o desenho? Tá aparecendo agora aquela conta que você fez. Certo. Pronto, então vamos lá. A gente vai adicionar esse circuito, vai adicionar uma coisa a esse circuito, depois a gente faz mais uma mudança aí para finalizar. Então eu quero adicionar uma forma de desligar esse LED. Então a gente já sabe, para desligar alguma coisa, ligar e desligar, a gente usa um interruptor, que é alguma coisa desse tipo aqui. Se a gente tivesse um interruptor com dois terminais, Francisco, ui, me tira uma dúvida. No caso, o interruptor, nesse circuito que a gente montou, era só ligar em série, né? tem que ser Aí, ligado em como é série. que faz para, tipo, o polo comum? A gente conecta em quê? Porque eu Pronto, conectei em série, sendo que não ficou ligado direto. eu já Aliás, chego nem lá ligou. nesse polo comum. No caso, esse daí a gente vai tirar o multímetro. Não, pode deixar aí. Ó, então, se a gente no simulador tivesse um interruptor que tivesse dois terminais, era só fazer essa mesma conexão aqui. Só que no simulador a gente tem um conector que ele tem três terminais. Vocês vão ver lá em instalações elétricas que tem um tipo de interruptor que ele tem três terminais, que ele é chamado de three-way. É o mesmo princípio que vocês vão usar lá, é o daqui também. Esse interruptor que tem três terminais, ele funciona da seguinte forma. Tem um terminal chamado comum, tem um terminal que ele é sempre fechado, ou normalmente fechado, aí a gente conhece pela siglazinha de NF, em português, né, normalmente fechado, ou NC do inglês. E tem um outro terminal que ele é normalmente aberto. Normalmente aberto seria o NA, ou em inglês NO. Quando a gente fecha esse terminal, esse interruptor, o que é que acontece? Essa chave, essa setinha que estava aqui, ela deixa de existir, deixa de conectar o comum ao normalmente fechado e passa a conectar o comum ao normalmente aberto, certo? Se apertar de novo, a setinha sai do normalmente aberto e vai lá de volta para o normalmente fechado, certo? Então é isso que a gente vai fazer lá no simulador. No simulador a gente tem esse interruptor deslizante aqui, né? Então vou dar um. Então, Francisco, um então é como se fosse esse comum tá ligado com o positivo da fonte, né? Aí um isso. terminal vai estar conectado em série e o outro terminal tipo aberto, né? Por enquanto aberto. Pronto, ok. Ó, então coloquei o interruptor aqui. E aí esse interruptor, veja que eu tenho os três terminais, né? Comum, e aí ele chama de terminal 1 e terminal 2.
Eu tenho que conectar esse interruptor como? Como eu quero interromper a passagem de corrente nesse circuito, ele tem que ser conectado em série. Então, já deletei aquele pedaço do circuito que tinha aqui, né? Aquele fiozinho que tinha ligando o multímetro nessa medição. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar, vamos ver aqui, eu vou ligar o comum nesse ponto, certo? E o terminal 1 eu vou ligar para cá, terminal 2, aliás. Vou ligar aqui de volta para o resistor. Vou colocar uma cor diferente nele. E aí vamos ver se vai funcionar. Nesse simulador aqui, ele não define o nome dos terminais daquela forma como eu falei, né? Normalmente aberto, normalmente fechado. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer, né? Eu liguei, iniciei a simulação, o LED está apagado. E aí você consegue verificar isso aqui, né? Corrente zerada. Quando eu deslizar aqui o botão, o LED ligou e apareceu corrente de novo no meu circuito. Então, para esse simulador, o terminal 2 é o normalmente aberto e o terminal 1 é o normalmente fechado, certo? Então só tem como saber testando. Nesse aqui só. Você pode explicar de novo do ponto comum do interruptor lá, aquele desenho? Posso. Obrigada. Então, vamos lá. Ó, então, deixa eu apagar aqui para caminhar. O nosso interruptor ele é um interruptor que tem 3 terminais. Todo interruptor que tem 3 terminais, ele funciona nesse sistema. Ele vai ter um terminal chamado comum. Esse terminal comum, ele é normalmente interligado a um dos terminais do interruptor, chamado contato ou terminal normalmente fechado, que no inglês é NC. E tem o terceiro terminal, que ele é aberto. Aberto por quê? Porque não tem conexão desse terminal aqui com o terminal comum. Então, esse é o normalmente aberto, o NO. Quando você vai lá, imagine que isso aqui seja um interruptor da sua casa, da lâmpada da sua casa. Quando você vai lá e aperta no interruptor, ele apaga esse contato, essa ligação do comum com o normalmente fechado, e essa ligação ela passa a funcionar por aqui, ó, pelo normalmente aberto. Ele mudou a posição dessa chave. Estava conectada o normalmente fechado ao comum, agora vai conectar o comum ao normalmente aberto. Se você for lá e apertar de novo, o interruptor volta a fechar o contato entre o comum e o terminal normalmente fechado, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Como eu só quero ligar um LED, ó, vamos voltar aqui para esse desenho. Quem seria esse terminal aqui? Quem é esse terminal, pessoal, que eu circulei? Esse terminal comum. Esse tem que ser o terminal comum. Então esse aqui é o comum, porque ele vai ser ligado aqui, ó, na fonte de tensão. Vou ver aqui os meus 9 volts. E esse outro terminal seria quem? Normalmente aberto ou normalmente fechado? Normalmente aberto. Seria normalmente aberto. Não, porque esse é normalmente fechado. Esse aqui Normalmente fechado. é o normalmente aberto, né? Porque o que é que eu quero? Eu quero ligar o meu LED quando eu apertar no meu interruptor. Então seria o normalmente aberto. Certo? Então é comum e normalmente aberto. Foi o que a gente fez lá na simulação. Francisco, com você em eletrônica a gente não vê essas montagens não, né? Com interruptor só em EBT mesmo. Tem alguns experimentos que vai usar o interruptor. Beleza. Pronto, então aqui eu conectei
o meu comum. Esse ponto aqui, ó, esse fio vermelho, esse fio preto, aliás, que eu conectei, é como se fosse o positivo da fonte, certo? Porque ele está passando lá por dentro do amperímetro só por causa daquela questão da medição da corrente. Então, liguei aqui o positivo da fonte, é o meu comum, e o terminal 2, que é o que esse simulador, para esse simulador é o normalmente aberto, eu conectei aqui, ó, de volta lá para o meu resistor, certo? Pronto, é só. E o normalmente fechado, foi o que aconteceu? Por enquanto, nada. Ficou lá sem ligação nenhuma. Quando eu aperto para iniciar a simulação, vocês podem ver, ó, a simulação está em execução, ó, tem esse tempozinho aqui rodando, tá vendo? Tem como se fosse um cronômetro aí em cima. E a corrente está zerada, então não tem corrente passando Francisco, por aqui. Oi. Netinho tá perguntando se tá dando certo gravar a aula. Tá. Beleza. Quando eu mudo a chave, como se eu tivesse dado um clique lá, o LED ligou, ou seja, está passando corrente de novo, né, desse comum para o normalmente aberto, certo? E aí a gente tem a medição de corrente lá do nosso amperímetro, beleza? Todo mundo conseguiu fazer essa ligação do interruptor? Show. Sim, uma dúvida. Em outros métodos, o terminal 1 poderia ser o que acende e o circuito, o LED, Pronto. no caso. Eu A acho que gente tipo, era pode só fazer a montagem pelo terminal 1, né? Se a gente fizer No a caso. montagem pelo terminal 1, isso é uma coisa que eu estava pensando em fazer agora com vocês. O que é que iria acontecer se eu, no lugar de ligar esse LED aqui, esse fio aqui, se eu tirar esse fio daqui do terminal 2 e ligar ele lá para o terminal 1, o que é que vai acontecer? Eu acho que não vai conduzir, não. Não vai acender, não, Ari. O terminal Porque 1 vai é o estar quê, ligando ao pessoal? normalmente fechado, não? Olha, eu acabei de fazer e liga. É como Tem- se o interruptor ele invertesse. Isso. O terminal 1 é o normalmente fechado. Então, quando a gente iniciar a simulação, o LED já deve começar ligado. No caso, ele vai se tornar o normalmente aberto. Ah, Não, Isso. é, o E aí, normalmente fechado. se eu Entendi. der o clique no interruptor, aí o interruptor mudou de lugar, né? Quem está ligado agora é o terminal 2 e o LED deixou de ligar. É tipo quando a gente mexe na tomada, no interruptor de casa, de acender a luz. Se você trocar os polos do normalmente aberto para normalmente fechado, tipo, se acendia antes com ele em cima, vai acender com ele embaixo agora, né? Tipo assim. É isso mesmo. Vamos pensar no seguinte, vamos tentar com uma montagem baseada nessa aqui. Vamos tentar fazer um circuito com dois LEDs, pode ser até dois LEDs iguais, que ele, quando um tiver aceso, o outro fique apagado. Deu para entender? Então, vou ter dois LEDs. Eu para entender sim. É a única pessoa que não pode. Tenho dois LEDs, ó. Funciona o Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Tenho esses dois LEDs. Quando um tiver aceso, o outro vai estar apagado. Só fechando aqui o básico para vocês pensarem aí. Vão pensando que está completando os 40 minutos de novo, aí eu já vou criar um outro link. Precisa usar dois resistores. Oi? Precisa usar resistores. Eu não escutei não, cortou aqui. Precisa usar dois resistores. Precisa usar eu dois não sei como é resistores. que copia, não. Eu posso tirar um amperímetro. Pode. Para copiar é só selecionar os dois, o que você quiser, Ah, já deu, já Ctrl+C e deu. Ctrl+V. Pronto, ó, então eu vou
finalizar aqui e vou gerar lá o outro link, certo? Para a gente fazer essa parte aqui. Certo. Ó, pessoal, então, quando a gente tem que fazer uma coisa que não sabe ainda, né, que vocês vão O ter meu já deu certo. que Eu projetar, já digamos assim, tentei a eu montagem acho do mais meu. fácil vocês começarem a pensar na forma do desenho. Então, vamos tentar fazer isso aqui para esse sistema, né? Eu sei que para que um LED só ligue, é só colocar esse interruptor em série. Quando isso aqui fechar, né, quando esse interruptorzinho fechar, o meu LED vai acender. O que é que eu quero? Eu quero ter dois LEDs. Então, para cada LED, um resistor. O meu deu certo. Para cada LED, um resistor. E eu vou ter uma fonte só, né, que é a fonte lá de 9 volts, que vai estar ligada nesse circuito. Então, está aqui a fonte de 9 volts. O que foi que a gente definiu, né? Que eu quero que um LED desse acenda enquanto o outro esteja apagado. Isso aqui é a lógica de funcionamento desse interruptor, que tem o normalmente fechado e o normalmente aberto. Então, a não ser que o interruptor tenha algum defeito, que no caso do simulador isso não acontece, quando o normalmente fechado estiver em contato com o comum, o normalmente aberto vai estar solto, sem conexão. Então, eu vou pegar aqui, vou conectar o meu comum a esse ponto, a entrada da fonte de tensão. Esse é o comum. Normalmente aberto, eu vou conectar, por exemplo, a esse terminal aqui. E o normalmente fechado, eu conecto a esse aqui. Francisco, eu fiz assim, a partir do resistor, eu copiei e colei tudo e, e só fiz botar no outro terminal. Aí fiz a ligação que faltou e quando eu fui testar deu certo. Tipo, eu fiz a mesma ligação, ligando até o ponto negativo, só que é contar no terminal 1, aí o terminal 2 corta a passagem de corrente e contar no terminal 2 sucessivamente, o outro terminal vai cortar a passagem de corrente também, que é justamente, não tem como dar curto, né? Isso. A lógica é essa mesmo. Eu só estou explicando aqui a forma como é que a gente projetaria esse circuito. Então vamos voltar para cá. Eu já tinha colocado o LED e o resistor. Esse terminal, desse jeito que está aqui, pessoal, se eu ligar, o que é que acontece? Se ligar desse jeito aqui, o que é que vai acontecer? Nenhum, Vai nem acontecer outro. Do nada jeito, não, né? Ninguém do jeito liga. que tá Nem aí, outro. nenhum dos dois vão Tá ligar ligado, porque não? o interruptor não tá ligado. Isso. Nenhum dos dois Algum dos dois. vai funcionar aqui. Então eu tenho que conectar esse terminal que a gente já viu, que eu normalmente fecho aberto, para esse lado. Então tá aqui, liguei o terminal. E esse outro terminal, que é o normalmente fechado, para esse aqui. Então esse LED da esquerda, ele vai ficar aceso a partir do momento que a gente ligar o nosso circuito. Então ligou o circuito, esse LEDzinho aqui da esquerda vai acender e o LED da direita não. Quando eu modificar a posição da chave, a chave faz com que o LED da esquerda apague e o LED da direita acenda, né? Então vamos ver se isso vai funcionar.
Então, liguei aqui o circuito. Então, começou a ligar, a simular. Já tenho corrente, né? Por que que eu tenho corrente? Porque eu conectei o meu multímetro logo na saída da fonte de tensão, né? Da bateria. Então, tanto para um lado quanto para o outro, essa fonte de tensão vai estar, esse multímetro vai estar percebendo, né, a passagem da corrente. Então, o LED da esquerda aceso, o LED da direita apagado. Quando eu clico aqui no interruptor, veja que o LED lá da esquerda apagou, o LED da direita acendeu. E a corrente continuou lá, passando normalmente no nosso multímetro. Certo? Todo mundo conseguiu fazer isso aqui, gente? Consegui sim. Fiquei com Consegui. dúvida num ponto. Liga aí. Porque não tem nenhum fio ligado no comum. No comum. Ó, o comum tem, tá? Que é esse fio preto aqui. Não, mas tipo, antes não tinha um que ligava até um resistor. Antes do interruptor, que você diz? Não, antes de juntar os dois LEDs, quando só tinha um apenas. Tinha esse fio aqui, que era do terminal 2 para o resistor. Ah, entendi. Eu me confundi. Eu só fiz mudar ele de lugar. Ele estava aqui embaixo, eu botei lá para Francisco, cima. Foi. me tirou uma dúvida. Se a gente colocasse 2 multímetros independentes, um em para cada LED. Aí quando a gente desligasse e ligasse o interruptor, um ia dar 19,2 e o outro zerar, né? Isso. Consequentemente. É. Beleza. Pronto. Ele falou nessa questão de 2 multímetros, é outro ponto que os simuladores eles ajudam muito. Lá no laboratório a gente tem limitação de como é que posso dizer, de multímetro, né? A gente não tem, se precisar fazer 4 medições ao mesmo tempo em um circuito. Por exemplo, naquele experimento que a gente fez do diodo, né, da curva característica do diodo, vocês tinham que medir a tensão da fonte e a tensão do resistor. Se tivesse 2 multímetros para cada bancada, isso dava para ser medido de uma vez só, mas só que a gente só tem 1 multímetro por bancada. E aí vocês tinham que medir em um, depois fazer a medição no outro. No simulador, geralmente, isso não tem limitação. Alguns simuladores eles têm limitação da quantidade de instrumentos de medição, mas a maioria não tem. Então, você pode fazer a medição, pode fazer a conexão de quantos multímetros você precisar no seu circuito. Certo? Certo. Bom, pessoal, então eu acho que para um primeiro contato, esses exemplos aqui já são bem tranquilos. Ana Carolina quer falar? Francisco, você está tomando esse uso do Tinkercad só por causa da quarentena ou tipo você usa também nas suas aulas, a gente vai para o laboratório de informática ou você passa atividade para a gente fazer por ele ou é só por causa da quarentena mesmo? Assim, esse simulador aqui, ele não é o meu simulador preferido. O simulador que eu planejo utilizar com vocês é um outro, só que tem que instalar e ele não é tão bonitinho, digamos assim, de visualizar as coisas. Ele é uma coisa mais Complicado. É mais complicado, mais parado, digamos assim. Você não viria um LED acendendo, só viria o valor de corrente, de tensão, essas coisas. Vixe, tô ligado. Mas assim, por outro lado, ele é um simulador. Nessa parte de simulador, os simuladores eles são softwares geralmente muito caros. Sei. E aí esse simulador que eu estou falando, ele é gratuito, a gente pode instalar lá nos laboratórios do IF, vocês podem instalar em casa tranquilo. Mas aí me tirou uma dúvida. Sim. Tipo, porque esse daqui a gente utilizou pela internet, o Google mesmo, só fez colocar a conta. Então, no caso, a gente pode utilizar esse mesmo lá nos computadores. Esse daqui não dá para fazer, não, Las?
o que a gente vai Isso aqui precisar? dá para fazer muita coisa. A gente pode tentar adaptar o que seria a parte de simulação para esse simulador aqui. Para mim, a Entendi. maior dificuldade dele é com relação às fontes, né? Que vocês têm uma quantidade bem limitada de fontes de tensão. Mas é uma Mas coisa aí, que dá para... como é toda uma questão de conta, de matemática, a gente não pode equilibrar nos outros, não. Tipo, para dar um valor de corrente X, a gente utilizar um resistor de tantos, porque o resistor a gente consegue mudar o valor, não consegue? A gente Consegue. pode fazer as contas e chegar a um valor que a gente quer, um valor que a gente deseja, só mudando o valor do resistor do que dá para mudar, né? Tem muita coisa que vai dar para vocês simularem aqui. A gente pode tentar usar esse simulador sem muito problema. Entendi. Tá bom, então. Ó, aí aqui, gente, nesse simulador, a gente tem uma vantagem muito grande. Alguém aí já ouviu falar em Arduino? Já, né? Eu já falei lá, né, na sala? Você falou. Pronto. Nesse simulador aqui, esse simulador, na verdade, ele nasceu como um método, né, de você simular um Arduino, você criar projetos com Arduino, sem necessariamente ter a plaquinha. Fernando, liga o microfone. Ó, então tá aqui o Arduino, né, o Arduino mais comum, que é o Arduino Uno. E aí ele vai funcionar bem parecido. Não vou fazer nenhum exemplo hoje, mas só para explicar. Cada pinozinho desse aqui, cada saída dessa, ela pode ser utilizada para você fazer uma leitura de algum sensor ou para ligar alguma coisa, como por exemplo ligar um LED. Só que tudo que você vai fazer no Arduino, o Arduino ele é uma coisa genérica. Tudo que você vai fazer nele, você vai ter que criar o seu programa. Então você pode fazer tanto a parte da montagem eletrônica aqui, quanto a parte do código, né, que seria esse código, esse link aqui do código do Arduino. Ó, a gente tem duas opções, inclusive, de montar esse código aqui no Tinkercad. Nesse sistemazinho com blocos, vocês estão vendo aí, né? Que muita gente usa lá para introduzir os primeiros conceitos de programação lá para as crianças. Ou então, o que é mais comum, é utilizar o texto mesmo. A gente vai escrever o nosso programa da forma que Vixe, você Maria. precisar. Nas duas disciplinas, né, nem em analógica nem em digital, a gente chega a esse ponto de vocês terem que construir um programa lá usando uma linguagem de programação. Mas é uma coisa que vocês podem começar a pesquisar aí por hobby mesmo, para aprenderem uma coisa um pouquinho mais diferente. Certo? Francisco, esse Arduino, isso aqui é tipo um plug de carregador, é aqui do lado? Como é isso? Isso é um cabo USB mesmo. Você pode ligar ele no carregador de celular, no seu carregador de celular. Para você passar aquele código que eu mostrei para aqui e para dentro, ele tem que estar conectado no computador. Depois que está gravado, você não precisa mais do computador. Você só precisa de alimentar ele, dar energia a ele de alguma forma. E aí essa forma pode ser o carregador do celular mesmo. Eu não sei se vocês lembram, naquele dia que eu levei o osciloscópio para lá, tinha um Arduino. E aquele Arduino ele estava sendo alimentado pela USB do meu computador. Então essa parte aqui serve tanto para a parte de alimentação do Arduino quanto de carregar o código. Certo? Beleza. Bom, pessoal, então acho que basicamente por hoje era isso Ok. da simulação. Ó, aí
Eu cheguei a falar lá na sala sobre aquele projeto com a Elis. Falou. Pronto, Falou, sim. a submissão daqueles